E falando nisso, você sabia que Jesus teve alguns apelidos? Você sabia disso? Porque Jesus é um nome, Messias é um apelido, Jesus é um nome, Cristo é um apelido. A palavra Jesus significa Jeová é a salvação. Se colocasse o nome de Josué em Jesus, seria o mesmo significado. E Josué também, Jeová Salvador, porque Josué salvou o povo dos inimigos. Jesus também tem a conotação de Emanuel, presença de Deus, companhia de Deus, Deus conosco, não é? E tem o Cristo, Jesus Cristo. E esse apelido, esse codinome, essa marca, está relacionada à missão dele. Cristo é o pagador da dívida dos outros. Quando você fala, a pessoa fala, oh Cristo, é aquele que está sofrendo, está pagando a dívida de alguém. Não tem nenhum Cristo aqui, quando fala para ajudar a gente. Por isso que Cristo está relacionado ao sofredor, ao Jesus sofredor pelo mal dos outros, ao Jesus pagador da dívida dos outros, ao Jesus que expia e perdoa o pecado dos outros. Quando você fala Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo, São Paulo, ele lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 2, se você puder abrir aí, 1 Coríntios capítulo 2, Primeira Coríntios capítulo 2, no verso 1 a 3. 1 Coríntios capítulo 2, do 1 ao 3. Olha o que está escrito aí. Paulo falando, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Olha que interessante, meus amados, esse apóstolo, esse personagem da Bíblia, ele, na minha concepção, era o mais inteligente, mais culto de todos os apóstolos de Jesus Cristo. E se você tiver curiosidade, procura aí sobre quem é Paulo, onde ele nasceu, como ele viveu, onde ele foi formado, as coisas que ele viu, que ele participou, a unção que ele recebeu. Então ele é um cara muito preparado para qualquer ambiente, para qualquer público, ele tinha preparo. E de tudo isso que ele tinha, ele falou assim, mas eu prefiro, eu decido imitar, ficar, tornar os meus atos, tornar a minha prática de vida
como a de Jesus Cristo. Não como a de Jesus Salvador, nem como o Messias, mas de Jesus Cristo, o sofredor, o pagador da dívida dos outros, o que leva a culpa pelos outros, o bode expiatório. E Paulo fala: eu estive entre vocês sem discurso, sem palestra, sem apresentação de PowerPoint, sem luzes, mas em temor, em humildade, em sinceridade. E eu quero, a partir daqui, falar por quê. Porque Jesus, o que continha todos os adjetivos de Deus. E eu queria que você abrisse lá em Mateus capítulo 4, que aí nós vamos ver a história de Jesus um pouquinho. Mateus capítulo 4. E a minha expectativa é que você saia daqui transformado, que você mude de direção dos seus interesses. Mateus capítulo 4, verso 12. Verso 12. Quando Jesus ficou sabendo que João tinha sido preso, voltou para a Galileia, saindo de Nazaré, e foi viver em Cafarnaum, que fica junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte raiou a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Amém? Interessante, meus amados, que esta profecia, ela foi dita, liberada há 750 anos atrás, antes desses fatos, e fala sobre uma região escura, uma região, um povo que ficava no escuro. E aí eu quero elucidar você, o que é isso? Isso aqui não é uma palavra espiritual, o povo que andava na região das trevas do inferno, na região da escuridão do diabo. Não, isso tem um sentido. Porque esse lugar, Galileia dos gentios, era tipo, numa linguagem nossa aqui, a boca do fumo, a pirambeira. Já ouviu falar de pirambeira? Quem já foi para alguns lugares e vê nas encostas construções mal acabadas, comunidades, né? Antigamente nós falávamos favela, e naquela época também tinha favela. A Galileia dos gentios era um lugar muito barato para se alugar, o terreno era barato, porque não tinha terreno bom, só tinha coisa ruim, não brotava quase nada. E para ajudar, geograficamente, era um lugar rodeado só de montanhas. Então ali, você não tinha previsão de tempo ali. Você não podia falar assim: ó, vai chover, vai fazer sol, porque acontecia de tudo ali. E esse povo vivia num lugar onde o sol... Quem que já precisou do sol para secar roupa aqui? As mulheres, janela, né? Põe na janela, põe
na sacada do prédio, procurando um raiozinho de sol, né? Então, lá eles não tinham raiozinho de sol. O sol só ia chegar lá por volta das 11 horas da manhã. Então, das 5 até as 11, é frio, era úmido, era gelado. Você já gostou de ver o pôr do sol? Eles não tinham esse privilégio de ver o pôr do sol. Porque quando dava lá por volta de 3 horas da tarde, pela inclinação do sol, o sol já sumia, por conta das montanhas. E voltava a ficar úmido, gelado, frio, um ambiente cinza, um ambiente triste. Assim era a Galileia dos gentios. E Jesus veio aqui na terra com uma missão: pregar o evangelho, estabelecer o reino de Deus. E ele tinha a identidade do Filho de Deus. E aí e tinha outras terras mais valiosas. Por exemplo, Jerusalém, Judeia, era onde viviam os príncipes, os reis, onde o metro quadrado era a preço de ouro, onde somente os políticos, onde os fazendeiros, os donos de pescaria, donos de empresas de pesca que moravam. E Jesus, quando sai da tentação, no capítulo 4, é a tentação de Jesus, e ele começa o seu ministério, ele não vai para a capital, ele não vai para a área nobre da cidade, ele vai para o populacho, ele vai para quem está sofrendo, ele vai morar do lado de quem sofre, ele vai morar do lado que tem uma mãe com muitos filhos e o marido foi embora. Ele vai morar do lado onde tem pessoas paraplégicas que não podem trabalhar. Ele vai morar num lugar onde tem muito leproso, gente amaldiçoada pela doença. Ele vai morar onde tem muitos prostíbulos. Onde não tem valor nenhum. E ele escolhe morar ali. Porque ele é Jesus Cristo. Ele tinha que tomar uma posição. E ele se posicionou do lado de quem sofre. Ele não se posicionou no lado que tem razão, ou do lado que é inocente. Mas aonde tinha sofrimento, ali estava Jesus. Onde tinha alguém sofrendo, ali estava Jesus. Jesus não queria saber se a pessoa era culpada, se ela estava devendo porque ela comprou mais do que ganha. Jesus não ficava questionando: mas você tem muito filho, tanto filho, agora está aí na miséria, você tem muito filho, quem mandou ficar fazendo filho? Não, Jesus, ele não tinha esse pensamento, que ele era Jesus Cristo. Ele escolheu um lugar mais barato. Eu estou alugando igreja já há muito tempo, né? Lá em Tatuí, o pessoal fala: vamos alugar igreja na pé da praça. Vamos alugar igreja na zona nobre. Que tem gente que vai poder ajudar a igreja a crescer. Onde tem mais gente de dinheiro. Quando um jovem, casal, quer melhorar de vida, ele fala: nossa, eu estou trabalhando porque eu vou melhorar a minha vida. Vou sair desse buraco. Já ouviu alguém falar isso? Vou sair desse buraco.
Vou sair dessa plebe. Ô, gente ruim, fedorenta. Gente que fala palavrão. Gente que não corta cabelo direito, nariz sujo. Quero ir embora daqui. Nós fazemos isso. Porque a gente acha que vai melhorar a nossa vida. E Jesus foi pregar o Evangelho para essa gente. Jesus decide estar com gente que sofria todos os dias. Jesus sempre escolheu um lado. Jesus tinha lado. O único lado que Jesus não escolhia era o certo ou o errado. Jesus não fazia suas escolhas baseadas no certo e no errado, santo e profano. Jesus escolheu o lado de quem sofre. Se você entrou hoje aqui com alguma dor na alma, eu quero dizer para você que Jesus está do teu lado. Ele está do teu lado. Ele não está perguntando, como que você foi fazer isso? Não, Ele está do teu lado. Jesus e o leproso. Hoje, lepra é a doença da hanseníase, que ela tem múltiplas formas de se manifestar. Naquela época, como não havia medicina especializada, lepra era considerada uma maldição. E esses malditas, malemar sobreviviam numa vila, num vilarejo dos leprosos. Ninguém podia tocar neles. Eles tinham que receber ajuda de longe. Parece os nossos dias. A gente vai dar uma ajuda para alguém. Vem aqui, vai fazer o papel do leproso. Deus abençoe, viu? Aí chega em casa, álcool, gel, toma banho. Por quê? Porque chegou perto de um leproso. O leproso lá em Mateus capítulo 8, do 1 ao 3, o leproso viu, falou, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus, a Bíblia fala, e Jesus tocou nele e disse, eu quero te curar. Eu quero te abençoar. Jesus não falou assim, mas por que você ficou leproso? Você cometeu um pecado? Você foi lá falar com o sacerdote? Não. Jesus e a mulher samaritana. Muitos pregam sobre a mulher samaritana, fala que ela passava o rodo em tudo. Qualquer homem era marido dela. Olha que pecado. Falam porque estão vivendo em 2023. Mas naquela época lá não era a mulher que deixava o homem. Era o homem que deixava a mulher. Não era a mulher que apedrejava o homem. Era o homem que apedrejava a mulher. Então se ele casava com uma e ele amanhecia e percebesse que ela tinha o dedão torto, ele tinha o direito de se separar dela, porque ela tinha o dedo torto. Era assim. Então aquela mulher samaritana, ela tinha uma má fama, uma fake news sobre os ombros dela.
Lá tinha um rótulo: sem vergonha, prostituta, rapariga. Mas Jesus, quando esteve ao lado dela, naquele tanque, Jesus a tratou com dignidade. Jesus evangelizou ela. Jesus mostrou o caminho do céu. E ela se tornou numa evangelista. Porque Jesus se colocou ao lado. Qual é o sentimento de uma mulher que 4 maridos deixou ela? Eu não presto. Nem para lavar as cuecas desses homens eu presto. Não tenho valor. É assim que ela se sentia. Era vítima. E nós estamos falando de Jesus. Qual Jesus? Jesus Cristo. O que se posiciona do lado dos que sofrem. Jesus e a multidão faminta. Hoje, se a gente vê uma multidão se movimentando, sabe o que a gente fala? Ah, é um arrastão. Essa gente vem para me roubar. Mas quando Jesus Cristo olha para uma multidão, a Bíblia diz que Ele vê nelas ovelhas sem pastor. E Jesus se compadece. Jesus tem um sentimento de misericórdia. E fala: eu preciso resolver a questão da fome. Nós queremos que a ONU resolva o problema da fome do mundo. Mas nós não somos capazes de assumir um andarilho e falar: a partir de hoje você não vai passar fome. Todo dia eu vou aqui agora te alimentar. Nós queremos que a ONU resolva os problemas da humanidade. A igreja constrói seus templos, seus mausoléus. Jesus se posicionou ao lado da multidão. Jesus trabalhou com os recursos que ele tinha. 2 peixes, 5 pães. E ele falou: vamos fazer uma gororoba aqui. Traz mais água aí, vamos fazer um sopão. Mas vamos resolver esse problema agora aqui. Jesus Cristo se coloca ao lado de uma multidão que está com fome. Jesus e o homem da mão ressequida. Jesus o leproso é Mateus 8, de 1 a 4. Jesus e a mulher samaritana é João 4, de 1 a 26. Jesus e a multidão faminta é Mateus 14, 13. E Jesus, um homem da mão ressequida. O que é um homem da mão ressequida? Uma mão atrofiada. Você já viu alguém com mão atrofiada? Hein? Já viu sim ou não? Eu já vi. Geralmente, na maioria das vezes, a pessoa que tem uma mão defeituosa esconde. Esconde no bolso do paletó, põe por dentro da camiseta. É ou não é? Por quê? É um defeito físico. É algo que ele não aceita. Algo que causa-lhe dor. Algo que o coloca abaixo dos outros. É esse sentimento. Ele daria toda a riqueza dele para ter uma mão saudável. Ele faria de tudo para que alguém consertasse a sua mão. E lá naquela igreja, chamada sinagoga, estava lá aquele homem, para buscar Deus. E ele estava com a mão escondida, porque os outros judeus o olhavam com diferença. E Jesus chegou ali. Quem chegou ali? Jesus. Jesus. E Jesus foi ficar perto de quem? Do sacerdote?
do líder, do fariseu, Jesus foi ficar perto desse homem. Jesus sempre tem um lado, meu irmão. Jesus sempre vai ter um lado que ele vai se posicionar. E preste atenção, não será do lado inocente, e nem do lado que tem razão, nem do lado que está certo. Jesus Cristo sempre vai se posicionar do lado que está sofrendo, da vítima. Naquela reunião, aquele homem era vítima. E os religiosos estavam esperando Jesus fazer alguma coisa de bom no sábado. O que mais importante era o sábado do que a cura daquele homem. E Jesus Cristo fala assim: estende a tua mão. E quando ele estende a mão dele é restaurada, como a outra, uma mão perfeita, porque Jesus Cristo estava ali. Jesus e a mulher encurvada, está lá em Lucas capítulo 13, do 10, 13 do 10 ao 14. Jesus num outro sábado, na mesma igreja, com o mesmo pastor lá, tinha uma mulher encurvada. Você já viu alguém encurvado na rua aí? E a Bíblia fala que era 18 anos. Aqui fala que um espírito a mantinha presa. Quando a Bíblia fala espírito, não necessariamente está falando que é um diabo, um demônio, mas era uma doença desconhecida. E toda doença desconhecida naquela época era rotulada como espírito maligno. Por isso que você vê pastores querendo expulsar, né? Expulsar o espírito do câncer, expulsar o espírito da úlcera. Olha que, como nós somos criativos, né? Mas sempre uma criação do mal. Imagine você chegar para uma mulher ou um homem que está tratando câncer, e já fez quimioterapia, radioterapia, já fez de tudo, e você chega lá com toda a sua Bíblia grande, e vai, vamos expulsar esse demônio. Dizendo que o câncer é um demônio. Não seria mais fácil para Deus expulsar todos os demônios e todos os que têm câncer seriam curados? Mas nós, como somos beócios, para não dizer outra palavra, nós queremos chamar a atenção para nós. E Jesus cura aquela mulher, porque Ele é Jesus Cristo, está do lado de quem sofre. Jesus e o discípulo arrependido. Teve um pastor voluntarioso, valentão, andou sobre as águas, deu uma declaração que Jesus era o Filho de Deus, né? Valentão, mas na hora H, colocou o rabinho no meio das pernas e falou: eu não conheço Jesus, não sei quem é Ele, e vocês se virem com Ele, quem conhece a Ele tem que ser preso mesmo. Ele negou Jesus 3 vezes. Depois caiu um arrependimento nele, chorou, e Jesus já estava morto, e Jesus já tinha sido sepultado, e Jesus ressuscita, mas Jesus não perdeu o título dele, Jesus Cristo. E quando ele encontra seus discípulos, lá estava
esse discípulo medroso. E Jesus vai lá. Ele estava certo? Não. Ele tinha razão? Também não. Ele se acovardou. Mas Jesus se coloca ao lado de quem? De quem sofre. Ele estava sofrendo por não ter feito a coisa certa. Ele estava sofrendo de amarelar na última hora. E Jesus vai lá e se coloca ao lado dele. Perdoa ele. Aliás, Jesus já tinha perdoado. Jesus e o ladrão da cruz. Olha. Você já foi visitar um estranho na cadeia? Deus me livre e guarde, pastor. Sangue de Jesus tem poder. Então, mas Jesus recrimina e fala assim: eu estive preso. Eu estive na cadeia. Eu tinha cometido um crime e você não foi me ver. Jesus se encontrou com um preso. Aliás, um homicida, condenado à morte. Como não tinha ainda ação letal, ou era na marretada, na guilhotina, é uma morte simples, papum. Mas como a maldade dele era muito grande, vamos crucificar, né? Vai agonizar aí. E lá na agonia, lá na cruz, lá na dor, Jesus não falou assim, ó, se vira com a sua dor aí, que cada um por si, Deus para todos. Jesus acolhe. Porque quem é que estava ali na cruz com aquele ladrão? Jesus Cristo. E o ladrão fala, defende Jesus aí na frente do outro e fala: Senhor, lembra-te de mim. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu não tenho voz. O que eu vou falar para Deus lá no céu? Eu não tenho nada de bom para falar para Deus lá no céu. Quando eu chegar lá, meu caminho é certo, eu vou para o inferno. Lembra-te de mim, Senhor. Fala no meu lugar. Me ajuda lá. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje vou tirar você desse inferno que você vive, dessa dor. Jesus, o ladrão da cruz está lá em Lucas 23, 43. Jesus e a pecadora adúltera, lá em João 8, 7. Ela pisou no tomate, fez o que não devia fazer, mas Jesus não pegou pedra para jogar nela. E Jesus não proibiu ninguém de jogar pedra. Jesus só falou assim: quem não tiver pecado, pode pegar a primeira pedra e atira. Porque ali, quem é que estava do lado daquela mulher? Jesus Cristo. E nós? E a igreja? E a igreja? Você? Na sua casa, é tudo certinho? Você está do lado de quem? Você só fica do lado de quem está certo? Você só fica do lado de quem tem razão? Você só ajuda quem trabalha?
Você se posiciona no lado de quem? Porque Paulo, ele disse assim: eu sempre vou me posicionar no mesmo lugar que se fosse Cristo e esse crucificado. Eu sempre estarei do lado do sofredor. Eu e você somos a igreja. Vamos abençoar mais. Vamos amar mais. Vamos curar mais. Pacificar mais. Perdoar mais. Vamos ajudar mais. Vamos chorar junto mais. Vamos ser Paulo. Decida. Na sua caminhada, você tem vizinho, você tem colega de trabalho. Se posicione de quem sofre. Não necessariamente essa pessoa precisa ter razão no que ela faz. Mas não é problema seu. Você não é juiz. Nem advogado você é de Deus, das coisas de Deus. Mas também você está aqui, talvez se sentindo abandonado, sem direito a nada. Você escorregou no tomate, pisou na bola, e você acha que Deus não está te ouvindo mais. Que você já cansou de orar. Que quando você vai orar, o inimigo coloca uma lista na sua frente dos seus erros. E fala assim para você: como que você vai orar? Você acha que Deus vai se esquecer do que você fez? Olha aí o que você fez. Você está nessa miséria por causa disso. Você está nessa situação por causa que você fez isso. Você está pagando o que você plantou. Isso que o inimigo faz. Mas você que entrou aqui hoje, achando que Deus está te cobrando alguma coisa, eu quero tirar esse fardo dos seus ombros, porque Jesus Cristo está aqui hoje, para ficar do teu lado, para se posicionar do teu lado. Você não tem razão, você não está certo, você errou, mas Ele sabe que você sofre. Ele sabe que você está perdido, que você não sabe o que fazer. E Jesus Cristo está aqui, do teu lado. Como Ele esteve do lado da multidão, do leproso, do homem da mão ressequida. Ele está aqui, para te levantar, te restaurar, te fortalecer e te abrir uma porta nova. Não está na hora de aceitar esse Cristo? Não está na hora de você se render? Chega de ficar se justificando. Chega de ficar contando coisa que não adianta. Porque Deus sabe quem somos, o que somos e o que fazemos. E eu queria que você saísse desse lugar aqui, liberta de todo o peso que você carrega, do seu passado, de alguma coisa que aconteceu, para você ter um futuro melhor, dias melhores, manhãs melhores, noites bem dormidas, porque hoje quem está aqui é Jesus Cristo, do teu lado, sem cobrança, você não tem que falar nada, só deixa Ele cuidar de você.
Quem está precisando desse Jesus Cristo? Fique em pé comigo. Quem está precisando desse Jesus Cristo? Fique em pé comigo. Eu preciso desse Jesus Cristo. Eu preciso desse Jesus Cristo. Eu não tenho mais para onde ir, só Jesus Cristo. Põe a mão sobre o seu coração, minha igreja. Põe a mão sobre o seu coração. Não se preocupe quem está do teu lado. Jesus disse para aquele ladrão: hoje mesmo, eu vou mudar a sua vida. Eu vou mudar seu destino. Você não vai no inferno. Você não vai engolir fogo do inferno. Você vai estar no paraíso. Ele disse para aquele homem: estende a tua mão, não tenha vergonha, se expõe a mim. E aquele homem foi restaurado. A sua mão foi curada. Aquele leproso voltou para a família. Deixou aquele vilarejo fedido dos leprosos e voltou para sua casa. Você também vai voltar para casa curado, perdoado, amado, levantado, sem culpa, porque Jesus Cristo levou sobre si toda a nossa culpa na cruz do Calvário. Ramassiricanda abaixo, com as suas mãos no coração, e diga assim: eu recebo o perdão, a misericórdia, a bondade, a purificação que o Cristo pode me dar. Perdoa, Senhor. Sem palavras, não tem justificativa, não tem o porquê. Eu apenas errei, eu fiz uma escolha errada, eu falei mal, eu tomei uma escolha errada. Me perdoa, Senhor. Eu sou teu, meu coração é teu. Purifica-me, Senhor. Aleluia, aleluia. Agora abra os seus olhos e faz assim com as mãos, ó. E vamos aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Jesus Cristo, Jesus Cristo está aqui. Aleluia. Não existe